Livro de Ruth, no capítulo 4. O livro de Ruth está lá no início, depois de Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Ruth, capítulo 4, nós estaremos lendo do versículo 13 ao 22. Nos diz assim a palavra do Senhor. Misericórdia aí. Todos encontraram? Amém. Capítulo 4, do verso 13 ao 22, nos diz assim a palavra do Senhor. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Amém? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e te pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nesse mês, Senhor, em que estamos falando sobre família, nesse mês em que nossos corações se voltam para a Tua palavra, pensando, Senhor, nas famílias, nós nos curvamos, Senhor, e te clamamos: fala conosco através da Tua palavra. Dirige, Senhor, as nossas vidas, dirige as nossas famílias. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu gosto muito do livro de Ruth. Tem um livro do reverendo Emílio Garófalo. A minha filha, eu costumo chamar Garafalo, mas é Garófalo. E ela já estava querendo me corrigir aqui. Tem um livro do reverendo Emílio Garófalo que trata sobre o livro de Ruth. E esse é um livro especial para mim, que tem me chamado muita atenção. Aliás, o ano passado eu preguei aqui no mês de famílias e falei sobre o livro de Ruth. Eu trabalhei lá o primeiro capítulo de Ruth. E eu quero trabalhar com vocês aqui no fechamento do livro de Ruth e pensar com vocês sobre essa família, sobre o tema família, uma história escrita pelo soberano.
Queridos, a nossa família não está no acaso. O Senhor escreve a história dos seus. O Senhor escreve a nossa história. O Senhor está escrevendo a história da sua família. O Senhor está escrevendo a história da minha família. Eu quero olhar com vocês a vida dessa família sobre esse tema. Deus é soberano, nada foge do controle das suas mãos. Nós estamos vendo aqui uma família, Boaz e Ruth. Início do capítulo 4 é o casamento de Boaz com Ruth. E aqui é interessante que a história contada aqui no livro de Ruth começa com a família de Noemi. A família de Noemi que estava no tempo dos juízes. Era uma época difícil. O final do livro de Ruth fala de uma bela história de amor que passa nesse período dos juízes. É interessante nós pensarmos nessa época, nos lembrarmos do contexto, e você pode observar lá no capítulo 2 de Juízes, você voltando aí um pouquinho, capítulo 2 de Juízes, só para que a gente se localize. A história do povo de Deus, ela está sendo narrada. Moisés morre, Josué assume a liderança e eles estão entrando na terra prometida. O livro de Juízes, lá no capítulo 2, você vai ver, o livro de Juízes começa, então, Josué está no fim dos seus dias, ele avança, ele entra na terra prometida, ele faz a conquista com o povo da terra, e agora Josué morre. Capítulo 2, lá no verso 6, vai estar relatando a despedida de Josué. Versículo 6: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Versículo 8: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte de Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Veja o que eu quero destacar: o tempo dos juízes. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Aquela geração passa, o povo morre, a geração morreu. E aí o texto diz: e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tão pouco as obras que fizera a Israel. Veja, querido, tempo dos juízes, tempos difíceis. Quero destacar ainda no tempo de Juízes, lá no último capítulo de Juízes, capítulo 21, verso 25. Olha como que era no tempo dos juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia
o que achava mais reto. Essa era a época, era o tempo dos juízes. É interessante nós nos lembrarmos disso, revermos isso e olhar para os nossos dias, porque parece não ser muito diferente. Cada um fazia o que achava mais reto. Olha para o mundão como está. Olha como está nos nossos dias. Claro, eu não quero generalizar, sempre há um remanescente, mas a igreja evangélica no Brasil, como está o evangelho? Como está a família cristã nos nossos dias? Meus queridos, o Senhor tem nos chamado a atenção, tem nos exortado, o Senhor tem falado com a sua palavra e tem nos chamado ao retorno à sua palavra. Como estamos vivendo em nossos dias? No tempo dos juízes, cada um fazia o que era reto ao seu coração. Cada um fazia como pensava. Talvez não seja diferente em muitas famílias, em muitas casas. Talvez filhos tenham sido criados e ensinados nos caminhos do Senhor, mas têm se levantado e têm dado de ombros para a palavra de Deus. Talvez haja, com certeza há no nosso meio, famílias sofrendo, pais sofrendo, porque os filhos que foram ensinados nos caminhos do Senhor estão fazendo o que lhe é reto, segundo os seus pensamentos, segundo as suas ideias. Talvez em nossos dias não seja diferente, como no tempo dos juízes. Queridos, esse texto que lemos nos faz lembrar que no meio do caos, no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio de fomes, perigos, desempregos, no meio de pandemias, no meio de decisões erradas, o Senhor está dirigindo o seu povo. Talvez você esteja se perguntando, em meio às dificuldades, em meio às lutas, como pode a minha família estar assim? E eu quero chamar a sua atenção para a história dessa família. Eu quero chamar a sua atenção para esse trecho que nós lemos aqui, em que vai mostrar não só a família de Ruth e Boaz, mas também vai falar de Noemi, a nora. Se você reler o livro de Ruth, se você ver lá nos primeiros capítulos, houve fome naquela época, e o esposo de Noemi, com a sua esposa e seus filhos, partiram para uma terra pagã. Eles foram para além da terra prometida, saíram do arraial do povo de Deus, deram de costas. Período difícil, período de dificuldades, período de fome. Noemi, Ruth, Noemi, perdão, Ruth, ela foi para outro lugar.
ela saiu de Belém cheia de bens e cheia de rebelião, porque ela saiu dos propósitos de Deus, saiu contrário àquilo que o Senhor ordenara. Ela foi com o marido para uma terra pagã, por lá perdeu tudo. Noemi perde tudo, inclusive o marido, Elimeleque, e seus filhos, Malom e Quilion. Ela voltou vazia e amarga. Olha lá no capítulo 1, verso 20. Porém ela dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela volta em amargura. Começou vazia e amarga. Assim, ela retorna. Voltemos para o capítulo 4. Verso 15. Ela volta vazia e amarga. E nem se dá conta daquilo que ela tem. Não é muitas vezes assim, quando estamos amargurados? Muitas vezes não nos damos conta do trabalhar de Deus, não nos damos conta daquilo que temos, que é tão precioso, como podemos ver aqui. Noemi tem a Ruth, uma nora maravilhosa. Verso 15 diz: ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi não se dava conta da nora que tinha, não percebe o valor. Observe o cuidado do soberano para com Noemi. Sua velhice estará protegida. O texto nos diz que Boaz e Ruth se casaram. Deus está escrevendo a história dessa família. Há um resgatador. Seja o Senhor bendito, verso 14, que não deixou hoje de te dar um neto, que te será teu resgatador. Que ele seja afamado em Israel. Observe, o Senhor é soberano, está sobre o controle de toda essa história. Ele está escrevendo a história de Noemi. Sua velhice estará protegida por Boaz, Ruth e Obed. A Bíblia ela nos mostra o cuidado que a família deve ter para com as viúvas e principalmente as idosas. Se você olhar lá no Salmo 146, verso 9, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão
e a viúva. Se você vê em 1 Timóteo, no capítulo 5, versos 3 e 4, nos fala da responsabilidade da família para com as viúvas, e principalmente as idosas. Notemos por detrás de tudo isso a maravilhosa ação soberana do Senhor na vida de Noemi. Se ela não tivesse perdido os 2 filhos, lembrando da história, Noemi vai com o seu marido e os 2 filhos para uma terra pagã, lá em Moabe. Seu marido morre, seus filhos casam com mulheres estrangeiras, e aí os seus filhos morrem. E após a morte dos filhos, então, Noemi fica sabendo que tem pão na casa do pão, Belém, e ela retorna, então. A história diz que as suas noras decidem voltar. Noemi, amargurada, manda que elas fiquem. E é interessante observarmos na história, porque Noemi, ela está amargurada e ela provavelmente pensando como seria ela chegar em sua terra, trazendo ainda estrangeiras. Como seria recebida? Como iriam ver? Ruth se apega a ela e se firma e fala: eu não te deixarei. Versículo que é tão usado em casamentos: o teu Deus é o meu Deus. Ela declara isso à sua sogra, Ruth, falando a Noemi, sua nora. Se os seus filhos não tivessem morrido, ela não teria retornado para casa. Nós podemos perceber claramente a soberana mão de Deus em toda a ação. Não teria conhecido a bênção de voltar, a bênção de ter Ruth cuidando dela, a bênção de pegar um neto em seu colo, a bênção de ter o resgatador, como diz o texto. Noemi agora vê a providência do Senhor, percebe que o Senhor cuidou dela o tempo todo. Meus queridos, o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado dos seus. E talvez você, em meio a lutas, a dificuldades, não tenha percebido a poderosa mão de Deus a tratar. Talvez você tenha enfrentado dificuldades com o pecado. Talvez você tenha em sua família histórias vergonhosas. Talvez você tenha passado por problemas que você possa dizer: irmão, você não sabe qual é o meu problema. Eu quero dizer para você, queridos, o Senhor conhece a tua história, Ele escreve a tua história, e não importa qual seja o problema, qual seja a dificuldade, o Senhor te chama ao conserto, o Senhor te chama ao retorno à sua palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito diz ao seu povo. O Senhor fala conosco. O Senhor
está falando com você. Cada um de nós, em nossas famílias, temos os nossos papéis, as nossas responsabilidades, que são difíceis, porque somos pessoas difíceis, somos falhos, somos de natureza pecaminosa, a nossa tendência é o mal. Cuidado, queridos, porque talvez você possa estar achando que com você está tudo bem, e que para você, não, está tudo legal, está tudo jóia, e talvez você possa até ficar inconformado com aqueles que dão de ombros para a palavra de Deus. A palavra de Deus nos exorta para aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Somos falhos, temos dificuldade em cumprir os nossos papéis. Mas o Senhor nos exorta, nos chama à sua palavra, nos chama a uma vida santa, a uma vida de dedicação. Queridos, não há sombra e água fresca para aqueles que são de Cristo. Para aquele que se diz cristão, é luta. Para aqueles que são cristãos, a vida é como a de um soldado. Somos soldados do exército de Deus. Nossa vida não há tempo para... eu preciso descansar. Não, agora eu preciso relaxar. Cuidado. Vigia. Tem uma irmã que gosta de falar isso para a gente. Vigia. Vigia, irmão. Vigia, irmã. O Senhor está escrevendo a nossa história. Você é do Senhor? O Senhor trata com os seus. Por isso, Ele fala com os seus. Ouça o Senhor a falar conosco. Noemi estava amargurada, estava desiludida. E imagine o caso de Noemi. Seu marido morreu, seus filhos morreram, não me resta mais nada. Talvez nós, por muito menos, nos amarguramos. Mas o Senhor tratou com Noemi, o Senhor tratou com ela, o Senhor chamou ela, o Senhor falou com ela. E agora, Noemi vê a providência do Senhor. Ela percebe que o Senhor cuidou dela o tempo todo. Seja bendito o Senhor, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Queridos, perceba, aqui nós vamos entrar numa genealogia. Na família pode haver muitos problemas. Na família pode haver situações vergonhosas.
Na família pode haver pecados, mas o Senhor chama a restauração. O Senhor transforma, o Senhor muda. Você tem tido dificuldade com o pecado? Você tem lutado? Renda-se ao senhorio de Cristo. Se submeta à sua vontade. Busque ao Senhor. Clame por Ele. Renda-se a Ele. Ele quer mudar a sua casa. Ele quer mudar a sua família. Talvez por causa de pecados, você esteja vendo os seus filhos com vergonha de você, pai, com vergonha de você, mãe. Mas o Senhor pode mudar isso. O Senhor quer mudar isso. O Senhor está escrevendo a sua história. Deus transforma mal em bem. Eu quero destacar com vocês aqui essa genealogia. E eu quero chamar a tua atenção, porque nós vamos ver aqui Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi. Todos homens que levam a genealogia até Davi. Se você for lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós vamos observar que nessa genealogia há situações bem estranhas. E eu quero destacar aqui, chamar a tua atenção. Veja, capítulo 1 de Mateus começa com a genealogia de Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha como que começa. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Jesus é descendente de Judá. A genealogia vem Abraão, Isaque, Jacó, Judá. E aí, o filho de Judá é Pérez. E eu quero chamar a tua atenção lá, agora, para o capítulo 38 de Gênesis. Pastor, me perdoa o horário. Que horas são? O horário normal é 7h30. 7h30. Eu estou estourando o horário. Rapidinho aqui para nós concluirmos, Gênesis capítulo 38, eu quero mostrar para vocês nessa genealogia quem é, capítulo 38. Então nós estamos aí, falamos de Judá, e aí Judá gera Pérez. Pérez é filho de Judá com Tamar. Vocês lembram a história? Judá e Tamar, capítulo 38. Nós não vamos ter muito tempo. Eu vou falar bem rápido aqui. Tamar era casada com o filho de Judá. Ele morreu. Aqui. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua.
ele a tomou por mulher e a possuiu. Ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Er é o filho. Tornou a conhecer, a conceber, e deu à luz um filho, e a este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezide quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Olha, era esse o versículo 6. Judá, pois, tomou esposa para Er. Er é o filho de Judá, que é o primogênito. O nome dela, a esposa de Er, é Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. E aí, Er morre, Tamar fica desamparada, Judá então manda para que ela volte para a casa do seu pai e a aguarde para que o irmão tenha o filho. Antes disso, né, o irmão seguinte é para ter o filho, mas ele então age de maneira errada e não tem um filho com Tamar. Tamar então fica aguardando, esse filho então morre, de Judá também morre, e aí ele manda Tamar ir para a casa do pai, aguardar que o filho mais novo chegasse à idade, para que então ela se casasse com ele. O tempo passa, isso não acontece, Judá esquece, deixa de lado, não age como deveria, e então Tamar fica sabendo que Judá está indo para o campo cuidar das ovelhas, porque a sua esposa havia morrido, e aí ela se veste de prostituta e tem um filho com Judá. Pérez é esse filho. Eu estou contando essa história para mostrar para vocês a genealogia dessa família. Pérez é esse filho, e é esse filho que faz parte da genealogia, que vai chegar até o Messias, Jesus. Eu quero seguir, porque Pérez, que é o filho de Tamar, aí vem Esrom, depois Rão, Aminadab, Naasson, Salmão. Quero destacar Salmão. Salmão, ele tem um filho que é chamado Boaz, que é o da história aqui que casa com Ruth. Boaz é o filho de Salmão com Raabe, a prostituta, aquela prostituta que salvou, que ajudou os espias quando foram à terra prometida. Vocês percebem a história aqui? E o que eu quero destacar, mostrando no meio dessa genealogia, no meio destas famílias, podem ter coisas terríveis. A Bíblia não esconde, e o Senhor faz a história, transforma a vida desses. Às vezes nos envergonhamos de coisas erradas em nossa família. Mas, queridos, quando o Senhor entra e nos chama ao arrependimento, quando há transformação, quando há o toque do Senhor, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor muda, tudo muda. O Senhor quer mudar a nossa família, o Senhor quer mudar a sua família. Não desista, porque Deus faz milagre
em famílias vergonhosas, em famílias difíceis. É muito lindo olhar o que Deus faz. Quero concluir, queridos. Concluir. O grupo de louvor agora está chamando. Da outra vez eles me cobraram que eu não falei. Concluindo. Nossas famílias podem ter histórias escandalosas, vergonhosas. Nossas famílias podem tomar decisões erradas. Individualmente nós temos papéis, cada um de nós, em nossas responsabilidades, em nossos papéis. O Senhor nos chama ao arrependimento, ao conserto. Não importa o teu passado. O Senhor está escrevendo a sua história. Aqueles que são dele ouvem a sua voz e se voltam para ele. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias. Que o Senhor transforme as nossas vidas para o louvor da sua glória. Essa família é um exemplo para nós de que o Senhor faz milagre no meio das famílias. E Ele pode fazer isso na sua e na minha. Amém? Que o Senhor nos abençoe.